Hoje a liturgia da Palavra de Deus, na contemplação do livro 1 de Samuel, o convite de Samuel para o seguimento do Senhor, o seguimento dos primeiros discípulos no livro de João, mas hoje eu vou ficar com a segunda leitura de Paulo escrita aos Coríntios. Vamos falar um pouquinho a respeito do conteúdo desta carta e nós vamos continuar lá no próximo final de semana. Paulo fala alguns assuntos, alguns temas que são pertinentes ao nosso mundo contemporâneo. Uma linguagem talvez um pouquinho arcaica, que nós não usamos, porque com certeza também nos toca profundamente quando Paulo fala sobre a questão do corpo, imoralidade, e quando tudo isto no nosso corpo é feito para o Senhor. Paulo fala da santificação do corpo, porque nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo fala da fuga da imoralidade, tão comum no tempo de Paulo e propriamente no tempo de hoje. Paulo fala da fornicação, assunto que ninguém quer tocar, porque a fornicação se aproxima da prostituição, e a gente convive num clima fornicador tão grande, tão pacífico, que é uma beleza estonteante. Pois bem, a gente pode se perguntar por que Paulo escreve tudo isto, em vista de quê? Nós vamos à história de Corinto. Corinto é uma cidade devassa. A vida do povo era uma vida devassa, desregrada, sem ordem. Em Corinto tudo poderia se fazer, porque você sabe, quando a sociedade, as pessoas não têm regra, elas perdem o rumo e se desorientam. Talvez seja aqui um pouquinho de parêntese, né? O que nos tem assustado, essa pena de morte capital desse brasileiro na Indonésia. Isso não cabe dentro da nossa cabeça latina, nossa cabeça ocidental, mas isso é outra história. Corinto era uma cidade sem objetivo de vida. Ninguém queria nada com nada. O problema de Corinto era o prazer. Havendo prazer, está ótimo. E havendo prazer, encontra-se a razão do existir. Corinto não tinha disciplina nenhuma. E hoje nós convivemos com tempos sem disciplina. Difícil você encontrar uma família que tenha disciplina em casa. Os nossos filhos crescem meio devassos, à vontade, porque esse é o mundo que nós vivemos. Corinto é uma cidade antiga, nasceu por volta de 6.000 anos antes de Jesus Cristo. Fundada pelo filho de Zeus, o grande Deus, na periferia de Peloponeso, uma cidade portuária. Daí você já vai tirando as primeiras conclusões do que poderia acontecer numa cidade portuária. Corinto era uma cidade dos mercadores do sexo livre, como é em todos os portos, especialmente naquele tempo.
Corinto era uma cidade fluente da antiguidade clássica, uma cidade autônoma e soberana. Corinto tinha 2 grandes portos, onde movimentava através dos mares toda a economia. Corinto tinha os 2 grandes templos, de Afrodite e de Apolo. Aí você já vai concluindo qual era o aspecto na qual Paulo estava inserido em Corinto. Afrodite era a deusa do amor. Você sabe que ter uma deusa do amor é tudo que a gente quer na vida. Tem gente que vive buscando o amor. Aí vem as questões afrodisíacas. E tem gente que vive disso. Afrodite, para se manter, ela tinha 1000 sacerdotisas, que eram prostitutas. As 1000 sacerdotisas todos os dias saíam da acrópole do templo e descia para os portos para se prostituírem. E as pessoas tinham relação sexual com elas em sinal de adoração a Afrodite. Imagine você, o clima, a situação que Paulo encontra em Corinto. As pessoas se prostituíam e nada disso era coagido, nada disso era impedido, era até um dever, Apolo, o grande deus da música, o ideal da beleza masculina, até diz até hoje ainda, quando o cara é bonitão, falei, ele é um Apolo, mas só que é um prostituto. Se você mexer com estas ideias, você vai levantando coisas desagradáveis. Corinto era famosa pelos jogos ístmicos, que eram grandes torneios, campeonatos, onde as pessoas iam todas para Corinto. Sabe esses lugares onde, além de portuário, nós aqui não vamos falar assim um nome, né? Esses lugares de portos, lugares de balneários, o que prima ali é a prostituição até hoje, porque a única coisa que as pessoas vão fazer por aí é se prostituírem, e não precisa ser somente de sexo, não, porque o que você vai fazer num balneário? Se divertir, comer e só, e sexo, claro. Quem vai viver sem sexo? E os jogos ístmicos atraía pessoas. Você sabe que os jogos ístmicos era o segundo jogo maior em Atenas. O primeiro era as Olimpíadas em Atenas, e depois os jogos ístmicos. Então imagine vocês, tudo isso misturado à religião. Os jogos ístmicos, mesmo as Olimpíadas, é dedicada aos deuses. Não era jogo assim, joguinho igual do Corinthians, Palmeiras, essas coisas todas. Dedicada aos deuses. Eram os deuses que comandavam todo este movimento. Paulo, decepcionado em Atenas, ele vai visitar Atenas e entra no grande templo. Ali naquele grande templo, no Areópago, existiam altares para todos os deuses. E havia um altar que não tinha imagem do Deus, mas havia uma inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita-se desta frase e começa a anunciar o único e verdadeiro Deus. Mas aquela cidade prostituída, uma cidade devassa, desregrada, como você vai falar do verdadeiro e único Deus?
Se o verdadeiro e único Deus é o Deus da regra, da ordem, da disciplina. Paulo não teve sucesso. Paulo deixa Atenas e vai para Corinto e fica ali 18 meses tentando anunciar o Evangelho. E a igreja que estava nascendo em Corinto era uma igreja infectada pelo paganismo de Corinto. Isso estava dentro da própria igreja, dos membros da comunidade, que não souberam separar o paganismo do cristianismo. E Paulo começa por ali a disciplina. E você sabe que na igreja o que nos falta é disciplina. Nós não temos disciplina eclesiástica cristã. A nossa vida, apesar da igreja, ela é devassa. Fazemos o que o mundo faz. Porque um cristão e um pagão hoje não tem diferença. É a mesma coisa. E Paulo vai encontrar dentro da igreja de Corinto tantos problemas. Problema em relação à prostituição. Haviam pessoas na comunidade, irmãos, que era casado, amigado com a sua própria madrasta. E convivia com isso e todo mundo sabia. Mas ninguém se levantava, ninguém tomava uma decisão. A prostituição, as pessoas viviam em segundo, em terceiro matrimônio dentro da própria igreja. E é por isso que Paulo é exigente na Eucaristia, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Ia todo mundo para a Eucaristia, apesar do pecado, apesar da prostituição. Dos matrimônios, segundo e terceiros matrimônios, de cristãos que se casavam com pagãos. E os pagãos adentravam dentro da própria comunidade. E não havia disciplina. Aí você vai lendo a carta de Paulo. E você vai encontrando várias exortações de Paulo. Principalmente aquela relação ao véu da mulher, né? Diz que a mulher cristã tem que usar véu. E é comum você hoje na igreja católica encontrar ali um bando de mulheres usando véu, né? Eu fui celebrar uma missa por aí, tinha lá um monte de mulheres, as velhas, as mais velhas, véu preto, acho que não eram virgens, né? E as de véuzinho branco eram as virgens. Não sei se era tanto virgem assim, mas estava de véu branco, não é mesmo? Então, dentro da igreja, hoje, depois de 2000 anos, porque a gente leu isso na Bíblia. Agora, só que ninguém pergunta por que Paulo pedia para que as mulheres cristãs usassem véus. Por quê? Por causa de Afrodite. As mulheres do templo de Afrodite eram todas prostitutas. E muitas entre elas se convertiam e iam para a igreja. E todas as deusas, as sacerdotisas, raspavam a cabeça. E para saber quem era prostituta, é só olhar o véu, isto é, o cabelo das mulheres. Está aqui, irmão. Não é regra da igreja você usar véu para ir à missa. Era regra de Paulo para disciplinar a comunidade, porque as cristãs da igreja precisavam ser respeitadas e a mulher não era respeitada. Por que as mulheres não eram respeitadas? Primeiro porque tinha o templo de Afrodite, que explorava as mulheres. Depois tinha o templo de Apolo, que explorava os homens. Daí vem o problema da homossexualidade em Atenas, na Grécia. Mas não essa homossexualidade que hoje nós entendemos aqui, não tem nada a ver. O tempo era questão de adoração, de culto. A gente que é mais velho, se lembra das mulheres evangélicas, usavam
cabelos longos, né? Aquele cabelão que descia até o rabo, até o calcanhar. Aí você sabia, mulher cabeluda não, cabelo comprido é crente, e crente de verdade. Hoje não, né? As mulheres crentes cortaram o cabelo, andam igual as pagãs, igual as católicas, né? Cabelinho curto. E para disfarçar agora, parece alguém falou, não, vocês têm que usar véu, porque está lá na carta de Paulo, lá, está escrito lá. E a gente que é ignorante, boçal, não conhece a Bíblia, não conhece a história, acha, nossa, é mesmo, está na Bíblia, né? Quando você lê ali na carta de Paulo, que as mulheres têm que ser submissas aos maridos, né? E muitas mulheres cristãs, as católicas acho que não são muito submissas não, né? Mas as crentonas por aí acho que são. Obedece o marido, porque o marido é o esteio da casa. E Paulo fala isso por causa de Afrodite. E os homens não podiam ter um comportamento igual às mulheres de Afrodite, as sacerdotisas. Hoje é muito comum, você vai em algumas igrejas por aí, o pessoal reza em línguas, né? Movimento carismático, fica assistindo aquela canção nova, aquele lixo espiritual. Hoje mesmo tinha lá um acampamento do povo, rezando, diz que é a língua do Espírito. E tem gente católica que acha que está abafando, né? Está rezando no Espírito. Mas é uma boçalidade tão grande, irmão. É uma ignorância evangélica, bíblica, que não tem tamanho. Por isso que Paulo escreve o capítulo 12 aos Coríntios, falando dos dons. Por que Paulo fala isso? Porque naquele tempo, nesses templos, apareciam os profetas visionários. Os profetas visionários que falavam um monte de coisa, o povo acreditava. Isso não precisa ir lá no tempo de Paulo, não. Você já foi no terreiro espírita? Você já foi na macumba, na umbanda, no saravá? Você já recebeu um dia um espírito? Você já foi um dia, você recebeu algum passe? Você já foi? Vá no terreiro para você ver, é a mesma coisinha que acontece na igreja. E lá em Corinto estava acontecendo isso. O povo começava a rezar as línguas estranhas, e Paulo começou a disciplinar esse negócio, porque isso não é cristão, isso não é evangélico. E são os deuses pagãos que se manifestavam com os falsos profetas, que começavam a rezar línguas estranhas. Paulo vai disciplinar. Se vocês quiserem rezar a língua estranha da igreja, pode, mas tem que ter um intérprete. E se não houver intérprete, não é do Espírito, é tudo falso, tudo maquiagem, tudo errado. Então os dons, que naquele tempo havia os transes, a pessoa entrava em transe nos templos. É como você for lá no terreiro, o pessoal, os pais de santo entram em transe. É que o pessoal chama, receber o Espírito. Você vai lá no terreiro, recebe o Espírito, o caboclo, o boiadeiro, 7 penas, e você fica doidinho, né? Você vai lá no terreiro, está todo bagunçado, está doido para pular cerca. Aí você recebe o Espírito da pombagira. Aquelas mulheres prostitutas começam a mexer com os homens, e os homens também, que recebem o Espírito da pombagira, aí vira uma desgraça toda. Entrar em transe, irmão. E a gente acha que isto tem a ver com a religião cristã. Isso não tem nada a ver com a religião cristã. Isso faz parte do culto que Paulo encontrou em Corinto. Corinto era uma cidade depravada. E numa cidade depravada, numa igreja depravada, não existe ordem. Não existe ordem, as pessoas fazem o que querem. Queridos irmãos, é necessário disciplina,
A questão da sexualidade é a mesma coisa. É o que existia em Corinto. As pessoas conviviam com adultério dentro da própria igreja, depois iam receber a Eucaristia, e Paulo começa a disciplinar, capítulo 11, 1 Coríntios. Não pode. Era o absurdo que existia dentro da própria igreja, porque todo mundo ali era convertido. Mas a catequese era fraca, não era uma catequese de conversão. E numa catequese que não existe conversão, aí nos falta disciplina da convivência da vida cristã. Queridos irmãos, domingo que vem a gente continua. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,